Olha, nós estamos a ver que é possível que no próximo mês e nas próximas semanas nós entremos na maior crise energética de sempre. O que é que nós podemos fazer? Aproveitar os preços altos dos combustíveis fósseis para fazer um grande investimento e libertar-nos não só dessa dependência, mas criar na energia verde um motor de desenvolvimento económico para o país. Só isso já devia ser um motivo de nós querermos descarbonizar para termos mais segurança. Investir agora em energia nuclear é um investimento de muito longo prazo. Ou seja, nós, se fôssemos hoje fazer uma central nuclear em Portugal, sobretudo em Portugal, que as coisas levam muito mais tempo, não é? De repente somos atirados para o meio destas confusões que existem no mundo porque não criámos um sistema verdadeiramente seguro. Criámos apenas um sistema que se pensava que ia ser muito barato. Do Polo Norte, que é mais curta, porque o planeta é mais... tem uma Que é distância. plano, não era o que eu dizer, porque Exato. Uma vez abordaram-me assim numa conferência na Dinamarca a dizer, mas desculpe lá, mas o clima já mudou no passado. Isto não é a primeira vez. Eu tenho toda a razão. O clima já mudou no passado. O ónus aqui, ou a situação aqui complexa e preocupante, não é a mudança. O ónus, ou o foco, é o ritmo da mudança. Duarte, muito bem-vindo, obrigado por estares aqui. Sei que tens tido uma vida mais preenchida e tudo, hoje em dia também na televisão, a partilhar tudo aquilo que é o teu conhecimento, até porque és especialista em alterações climáticas, não só, também sabes de muitas outras coisas, com o presidente do Volt. Portanto, tenho aqui um convidado de mão cheia que pode falar exatamente daquilo que é a atualidade também. Mais uma vez, bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Como é que tu vês esta situação toda que estamos a vivenciar agora, este conflito no Médio Oriente, como é que isso tem impactado as nossas vidas? Vamos começar por ver como é que o conflito tão longe de nós afeta tão diretamente o custo de vida em Portugal. Começando pelo custo dos combustíveis e por inerência para o custo dos bens básicos, o cabaz de alimentar e uma série de outros serviços que vamos precisar e que dependem dos combustíveis fósseis. E este aumento dos custos associados a este conflito mostra-nos uma coisa muito clara aos nossos olhos e que não é de hoje, que é a nossa economia depende de combustíveis fósseis. E estes combustíveis são um setor altamente volátil. Altamente volátil porque estamos a falar de uma matéria-prima que é extraída de países cheios de tensões geopolíticas há décadas. Estamos a falar de uma matéria-prima que é bastante difícil de transportar no mundo e temos aqui uma exposição a rotas e a todo um transporte global que tem vários problemas, não só pelas tensões geopolíticas, mas também há problemas, por exemplo, em relação a eventos extremos climáticos que podem ter implicações neste setor e, portanto, uma economia como a economia portuguesa e, se formos a ver de forma mais alargada, a economia europeia, ter este nível de exposição a um setor tão volátil é, de facto, um fator de risco para as nossas economias e, obviamente, para as nossas carteiras, porque a nossa carteira tem assim como se fosse um canal direto para a economia do país Nós temos e da Europa. sofrido isso todos os dias com estas oscilações, estas variações de preços de dia para Sem dia. dúvida, sem dúvida. Esta questão que nós temos hoje e que falamos muito principalmente dos combustíveis, porque acho que é possivelmente aquele bem necessário do dia a dia que toda a gente necessita, não é? Mas isso já não vem de agora. Nós em 2022, com os conflitos também entre a Ucrânia e a Rússia, já tivemos que, se calhar, fazer aqui alguns ajustes estratégicos naquilo que é os nossos. A quem nós vamos buscar estas matérias, não é? Sim, começar por dizer que são cerca de quase 70% dos portugueses que não utilizam transportes públicos ou bicicleta para a sua mobilidade, portanto, 70% dos portugueses são altamente dependentes do combustível porque têm carros a combustão na sua grande maioria. Por outro lado, também há o gás, que também é importante não só nas residências, mas também na atividade industrial e já agora o transporte rodoviário individual ou a combustão também é importante para o setor empresarial, E digamos. ainda temos os Ubers, os deliveries, que cada vez somos mais dependentes, portanto há sempre aqui um acréscimo a tudo isto, não é? Sim, ou seja, os 30% que se calhar não usam o carro regularmente, se calhar também acabam por usar. E portanto temos aqui um grande fator de exposição. E o que precisamos é de libertar-nos dessa dependência, não só para combater as alterações climáticas que vimos há umas semanas que estão a tornar-se cada vez mais destrutivas e precisamos de globalmente mitigar as alterações climáticas, mas também porque é uma agenda de segurança nacional e de soberania nacional e até de resiliência económica.
porque quanto mais dependermos destes combustíveis, mais vulneráveis estamos a este tipo de conflitos e a todos estes problemas que tornam os combustíveis mais caros e mais voláteis. Tu falavas do gás, o gás é um derivado direto do crudo, portanto, há todo um refinamento e há toda uma dependência também disso, não é? O crudo e o gás natural são dois combustíveis fósseis e são dois combustíveis que têm características muito diferentes. Ou seja, tendo processos de produção diferentes, não são exatamente a mesma coisa, mas são dois combustíveis fósseis que têm este lado em comum de têm que ser transportados ou por via marítima ou por oleodutos, gasodutos, e isso implica uma grande exposição a riscos. Por exemplo, quando comparamos com as energias renováveis, o vento e o sol, nós temos vento e sol, é-nos trazido de graça ao nosso país e a todo o mundo, e portanto termos a infraestrutura que permite captar essa energia que já lá está, é muito mais barato e também é muito mais segura, a não ser que aquela infraestrutura seja destruída, e isso também pode acontecer, mas o risco dessa infraestrutura ser destruída é muito menor do que termos guerra no Médio Oriente, do que termos o Estreito de Hormuz fechado, do que termos algum incidente climático, por exemplo, ou até logístico, que trava a circulação do transporte marítimo, ou algum problema também. Porquê é que ainda somos tão dependentes do petróleo? Em Portugal, nos anos 2000, sobretudo nos anos 2000, fizemos um enorme investimento em energias renováveis. E isso fez uma diferença. Nós hoje não somos tão dependentes dos combustíveis fósseis para produzir eletricidade. Inclusive, temos fechado centrais termoelétricas, que até às vezes têm alguma polémica, mas a verdade é que isso tem permitido grandes poupanças na importação de combustíveis fósseis. Portugal envia para fora do país entre 6 a 16 mil milhões de euros na importação de combustíveis fósseis para as suas necessidades. Portanto, quanto mais nós criarmos um sistema energético que não precisa desses combustíveis fósseis, mais dinheiro deixamos na nossa economia. Isto é muito substancial. 6 a 16% de 6 a 16 mil milhões de euros, estamos a falar de cerca de 3, estou aqui a fazer as contas de cabeça, 3 a 6 por cento, mais ou menos 6, 8% portanto, o nosso PIB é 200 e tal mil milhões de euros, fazendo as contas que quiser, mas são entre... Já alguém dizia no passado, é só fazer as contas, portanto, Exatamente. não é muito difícil. Mas ou seja, É muito 3% para cima, estamos a 3%, é um valor muito grande. Estamos pode a ser falar de um aplicado setor em muitas outras coisas que nós também Sim. precisamos. E eu posso depois também falar um bocadinho mais sobre isso, da oportunidade que esta crise nos coloca, porque o aumento do preço dos combustíveis torna o investimento em alternativas mais competitivo. E o contrário também é verdade, ou seja, quando o preço do combustível é muito barato, torna-se menos atrativo fazer uma transição para um sistema energético mais seguro, um sistema energético que não depende de importarmos e, portanto, perdermos dinheiro que sai da nossa economia, mas também de construirmos um sistema energético mais sustentável, mais alinhado com os objetivos climáticos que precisamos de cumprir, e que nos garante mais controle sobre a nossa própria segurança. Quando estamos nesta situação em que o preço é muito caro, compensa muito mais porque vamos ter muito mais ganhos. Não só ganhos de poupanças, mas ganhos se conseguirmos ter uma capacidade de produzir um excedente energético, ou seja, mais energia do que aquela que são as nossas necessidades, nós vamos poder passar a exportar uma coisa que vai ter muita procura no século XXI, que é a energia limpa, a energia verde, e já agora a energia segura, porque a energia verde, como eu disse, é muito mais segura, porque estamos a falar de infraestrutura que depende de sol e vento, isso ninguém nos pode tirar esses dois enquanto, sim. ativos, não é? Ou seja, se fechar um estreito de Hormuz não para a circulação do vento nem do sol, até sabemos que com as alterações climáticas vamos ter mais sol, mais dias de sol, porque vamos ter um clima predominantemente mais seco e vamos ter eventualmente mais ventos também, mas temos essas duas fontes de energia garantidas, de graça, não temos que pagar nada por elas, e se conseguimos ter um excedente, conseguimos não só poupar, como vender essa energia excedentária e encaixar mais dinheiro na economia portuguesa. Falaste agora do Estreito de Hormuz. Neste momento não está completamente fechado. Se chegar a fechar, que efeito dominó é que isto trará para a nossa sociedade? Esta semana houve um anúncio bastante preocupante e que eu não sei se as pessoas perceberam a gravidade da situação, que foi feito pelo diretor da Agência Internacional
de Energia. Para as pessoas entenderem, a Agência Internacional de Energia é uma agência que tem 32 Estados-membros, onde está Portugal. São, digamos assim, os países mais ricos do mundo, a União Europeia, com outros países fora da União Europeia, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, a Coreia do Sul, o Japão. As economias mais desenvolvidas do mundo têm esta agência. E foi decidido por unanimidade destes 32 países, que estamos a falar do Canadá, dos Estados Unidos, da União Europeia, da Noruega, da Turquia, Algo raro de se ouvir, do não é? Japão, nos dias que correm, bastante difícil de ouvir, foi acordado por unanimidade mobilizar para o mercado a maior quantidade de petróleo que está neste momento nas reservas nacionais dos países são reservas que servem para duas coisas. Por um lado, em momentos de escassez ou de risco, terem uma alternativa. Portanto, nós agora vamos gastar uma quantidade significativa das nossas reservas. E por outro lado servem para isto mesmo, que é quando os preços estão descontrolados, podermos injetar petróleo na oferta e isso baixar o preço. Se estamos a fazer a maior mobilização de sempre, estamos a mobilizar 1/3 de todas as reservas destes 32 países para o mercado, sendo que os preços, nós estamos a falar de preços que têm andado, foram um pouco acima dos 100 dólares por barril, entretanto baixaram, estão ali em valores à volta dos 100, vamos colocar assim, que são valores altos, mas historicamente já foram muito mais altos até. Nós estamos a observar uma coisa, que é, o problema não é o preço ser extremamente alto, porque até nem é. O problema é que existe uma percepção que nós não vamos conseguir garantir que o preço não sobe tanto, que o preço não dispara para um nível, por exemplo, de 200 dólares por barril, que seria um aumento, seria o maior de sempre em termos de valores. O barril de petróleo nunca chegou a esses valores e teria um efeito. Nós estamos a ver que com estes preços de 100 dólares do barril, estamos chateados porque o gasóleo custa 1,90 €, por exemplo. Imaginem o dobro. O barril custava Já o se dobro disso. incute um pânico, não é? Generalizado com o que temos agora. Imagina dobrar isso. Claro, ou seja, as pessoas, existe uma dependência do petróleo. 70% dos portugueses dependem do petróleo porque se deslocam no transporte individual, porque não têm melhores alternativas. Vamos colocar assim, sem culpas. Estas pessoas, se de repente costumavam pagar 1,5 € ou 1,60 € por combustível, seja ele, vamos aqui em média, se agora vão pagar 2 euros e há um cenário que isso ainda pode subir muito mais, isso de facto não é preciso incutir pânico, isso já vem com pânico associado, porque obviamente o custo de vida já está elevado e isso tem grandes repercussões. Tanto na alimentação, depois até nas próprias casas, nas próprias rendas, na inflação, em tudo, vamos notar esse impacto. Sim, e aquilo que me preocupa é que eu vejo, da parte das respostas do governo e das entidades públicas, o que se vê é uma reação muito reativa, passando a redundância, que é mais ou menos vamos tomando aqui uma medida, agora subiu um bocadinho, então vamos fazer aqui um. Não há um planeamento, não há uma estratégia já definida para um Exato, eu não estou a ver um governo que está a comunicar o seguinte, que é, olha, nós estamos a ver que é possível que no próximo mês e nas próximas semanas nós entremos na maior crise energética de sempre, porque estamos a mobilizar 1/3 das reservas do nosso país também e não sei qual, ninguém disse ainda quanto é que Portugal vai colocar, mas Portugal vai colocar uma parte, mas estamos a mobilizar em conjunto com os nossos parceiros da Agência Internacional de Energia a maior mobilização de sempre de reservas. Estamos conscientes que nós não temos grandes mecanismos para controlar este aumento dos preços e sabemos que o nosso país é altamente exposto a esta vulnerabilidade, que é, somos altamente dependentes de combustíveis fósseis. Praticamente todo o petróleo que nós utilizamos e gás natural é importado. E esta é uma matéria-prima que está extremamente volátil neste momento. E, portanto, eu gostava de ver um governo que tivesse uma atitude preventiva e que já tivesse cenários preparados. Por planos de exemplo, contingência, não é? exato. Por exemplo, na Índia, que é um país que é altamente exposto à importação de gás do Médio Oriente, neste momento já há racionamento de gás. Disparou em 30 vezes a procura por fogões de indução elétrica, porque as pessoas estão preocupadas e estão a ver que pode não haver gás. Em Portugal, nós não temos o mesmo nível de Só exposição dizes isso, da estou a ver já as grandes superfícies aumentarem os preços desse tipo de. Eu acho que nós temos que ter uma cultura preventiva. Eu já digo isto sobre os extremos climáticos e agora temos outro tipo de problemas a atingir a nossa vida. Eu sei que se calhar muitas pessoas pensam, epá, mas não era muito melhor que
estas coisas não nos afetassem, mas afetam. E nós podemos viver na doce ignorância e pensar que vamos torcer pelo melhor, que é o que muitas vezes fazemos com os eventos extremos climáticos, estar sempre à espera que não seja na nossa casa, no nosso município, ou podemos ter uma cultura preventiva que nos ajuda a estar preparados. Aqui, acho que era muito importante que o governo tivesse um plano para já responder no curto prazo a esses cenários e depois ter um plano de médio e longo prazo sobre como é que nos libertamos dos combustíveis fósseis. Nós temos um ativo incrível, que é construímos uma base de produção de energia renovável bastante boa, ou seja, nós temos um mix renovável grande. Isso fez com que ao longo dos anos nós conseguíssemos produzir muita eletricidade sem precisar de combustíveis fósseis, só que não fizemos nada disso no setor dos transportes. No setor dos transportes estamos altamente dependentes do carro, portanto as pessoas não é competitivo utilizar o transporte público em muitos cenários, seja no interior, seja nas áreas metropolitanas, não é competitivo. A mobilidade ciclável nem se fala, temos falta de segurança, faltam ciclovias, falta de acesso a bicicletas, e mesmo a mobilidade ciclável tem limites, não é? Ou seja, as pessoas, há coisas que conseguem fazer de bicicleta, Falar disso já há não. muitas deslocações que é muito mais complicado fazer de bicicleta, e a intermodalidade de bicicleta com transporte público também está décadas em atraso. O que é que nós fizemos? Fizemos autoestradas, apoiámos o setor automóvel, de fábrica automóvel, de acesso ao crédito automóvel, de basicamente normalizámos que é preciso ter um carro para ter uma vida em Portugal, e isto é a realidade para 70% Tornámos ainda mais dos reféns portugueses. deste Exatamente. sistema. E ao fazer isso empurramos a nossa economia para uma exposição a um setor altamente volátil e perigoso mesmo. É perigoso porque, de repente, as pessoas podem ter um aumento do custo de vida exponencial, porque não é só o combustível que compram e que colocam no seu carro, e já nem estou aqui a falar das implicações ambientais gravíssimas e climáticas que isso tem. Mas nós estamos a falar de um problema que não é só esse combustível, mas depois toda a logística do país, o abastecimento de alimentos, a prestação de serviços, tudo isso. O tal efeito dominó que depois. Exatamente. E portanto, nós, neste momento, é o melhor momento, até porque os preços estão altos e vão continuar a subir nos próximos tempos, a não ser que haja aqui uma grande reviravolta na forma como o conflito está a desenrolar-se, sobretudo, basicamente, se os Estados Unidos conseguirem controlar o regime iraniano, que até agora, por mais destruição que tenham causado nas forças armadas do Irão, não estamos a ver o regime a cair e Pelo contrário, parece uma escalada, não é? alguém exatamente a conseguir tomar o regime, até porque, pelo que eu li, em termos, eu não sou especialista em geopolítica, mas pelo que eu li, era preciso haver uma intervenção terrestre para conseguir derrubar o regime. Portanto, o que vemos é que esta situação vai se prolongar. E, prolongando-se, o que é que nós podemos fazer? Aproveitar os preços altos dos combustíveis fósseis para fazer um grande investimento e libertar-nos não só dessa dependência, mas criar na energia verde um motor de desenvolvimento económico para o país que nos pode colocar a crescer 5% ao ano em termos económicos, só deste investimento 5% mais o resto da nossa economia atual, do turismo e dos outros setores que têm dado algum crescimento. Só para as pessoas perceberem, quem nos está a ouvir, 5% ao ano é o crescimento de países como Singapura, a Coreia do Sul, da Irlanda, quando a Irlanda era o tigre celta, não é? Ou seja, nós podemos ser um tigre ibérico se formos uma referência mundial de energia verde e barata e segura. Só para terminar, dirias que se não houvesse esta dependência deste combustível fóssil, nós não estaríamos a ser. Seríamos sempre afetados, não é? Isto é um conflito que acaba por mais que digam que é regional, isto afeta mundialmente toda a gente, mas não teria tanto efeito como tem devido a esta questão dos combustíveis. É mais do que isso. Se nós não tivéssemos esta dependência, nós estávamos nas melhores condições para lucrar imenso com este conflito. Eu sei que pode parecer horrível lucrar com um conflito, mas quando nós não estamos... Não sejamos ingênuos, não é? Acontece sempre, portanto. Mas quando nós temos um ativo como energia segura e limpa, e aqui o limpo é fundamental porque significa que podem rebentar refinarias no mundo inteiro
que isso não afeta a garantia que nós damos a quem está aqui, quem investe aqui, que aqui existe energia segura e limpa, desligada desses conflitos, ter essa garantia num momento como o atual significa que Portugal passa a ser um lugar altamente interessante para investir, para viver, para tudo. E isto significa, por exemplo, a capacidade de atrair as indústrias do futuro que são mais dependentes de energia verde. Quais são? Inteligência artificial, os data centers, por exemplo. Hidrogênio verde, que é um combustível que pode substituir os combustíveis fósseis e é produzido, o processo de refinação e tudo mais, produção do hidrogênio verde, para ser verde, tem que ser com energias renováveis. Enfim, há todo um conjunto de setores, a química verde também e outros, que se nós tivermos um excedente energético, nós podemos poupar na importação de combustíveis fósseis entre 6 a 16 mil milhões de euros por ano, podemos exportar a energia elétrica verde para o resto da Europa, pelo o grid, ou seja, o sistema energético de distribuição, primeiro o ibérico, e se tivermos boas ligações que também faltam fazer ao resto da Europa, isso também são alguns milhares de milhões de euros, mas depois também podemos atrair investimentos nestes setores do futuro, que trazem dinheiro, trazem investimento, não é? Criam postos de trabalho qualificados com melhores salários para Portugal, e é aí que começamos a chegar aos 10, 15 mil milhões de euros por ano só de poupanças de combustíveis de fósseis, exportação de energia elétrica verde e atração de setores do futuro, e aí começamos a chegar a esses níveis de 5% de crescimento ao ano, só, de novo, por sermos uma economia de eletricidade, de energia verde e segura. Num momento como o atual, esse valor é ainda mais alto porque a procura por este tipo de energia é muito mais valorizada porque a alternativa, que é o sistema tradicional, arcaico dos combustíveis fósseis, está caríssimo, está volátil e ninguém sabe se vai ter gás e diesel, não é? E combustível no próximo mês. E, portanto, isso faz muito valorizar o preço e um serviço e um produto como energia elétrica limpa, verde. Quais é que são os desafios então para termos isso? Já falaste aqui 2 ou 3 vezes sobre ibérico, ou seja, automaticamente estás a colocar Espanha como nosso parceiro nesta questão de energias verdes e limpas. Quais é que são os desafios para que isto funcione e se é sustentável a longo prazo? Então, os desafios nós precisamos de ter a infraestrutura para produzir. Investimento, não é? Exatamente, precisamos ter a infraestrutura para aproveitar o sol e o vento o máximo possível. Claro que gerindo conflitos locais, ou seja, por exemplo, temos aí vários problemas como projetos solares megalómanos que destroem Paisagisticamente e tudo ecossistemas mais, e tudo mais, e isso é problemático. Há uma coisa que nós não temos estado a investir e que tem um potencial enorme, sobretudo para o cidadão comum, que são as comunidades energéticas. As comunidades energéticas significam as pessoas organizarem-se e investirem em colocarem, por exemplo, painéis solares no seu ginásio desportivo, no teatro do seu bairro, nos prédios que têm espaço ou nas casas que têm espaço, gerarem a sua própria energia. Imagina, tu investes, tu investes um dinheiro que tens, em vez de comprares ações ou ETFs ou assim, investes no teu bairro e tens uma garantia que vais ter um retorno, porque aquela energia vai ser distribuída pelos acionistas, tu sempre vais ter que pagar energia, portanto tens um retorno, em vez de estares a pagar energia às grandes distribuidoras de energia, estás a pagar à empresa da qual tu és, a empresa, quer dizer, à comunidade que tu és acionista, digamos assim. Se tu quiseres investir ainda mais, os outros da comunidade vão também ter que te pagar a ti, porque tu és mais acionista, digamos assim, Maior. e portanto tens mais retorno. O que é que isto significa na prática? Primeiro, estas pessoas têm um acesso à energia muito mais resiliente. Pode haver apagões, pode haver bombas, eventos extremos climáticos. Elas têm ali no bairro, com uma conexão muito próxima, portanto, em termos de redes, não têm uma exposição de milhares de quilómetros entre a sua casa e onde é que a energia Como está a ser aconteceu com gerada. Espanha? Como aconteceu com Espanha, como aconteceu com Eu quando digo com com Espanha, porque a nossa rede, entre aspas, foi partilhada e nós tivemos que esperar que se resolvesse lá para Nós podermos. precisamos das duas coisas. Precisamos de ter redes descentralizadas, que são as comunidades energéticas, ou seja, o dia a dia da nossa energia não precisa de vir numa barragem em Trás-os-Montes, pode perfeitamente vir do ginásio desportivo lá embaixo ao fim da rua, e nós termos aí uma base segura. Quando a comunidade energética não é suficiente para suprir as necessidades dessa comunidade, claro que está ligada a uma rede e essa rede, pronto, É uma salvaguarda. é uma salvaguarda. Agora, qual era a outra vantagem de termos esta descentralização?
Se nós retirarmos da produção em grande escala nacional o consumo residencial e até algum consumo industrial ou pequeno consumo, nós vamos libertar essa energia para esses usos que eu estava a dizer antes. Os usos de exportar e ter aí uma mais-valia económica e os usos que nós, tendo um excedente, podemos atrair investimento dos setores do futuro, que são muito interessantes, porque são setores que vão estar entre nós durante muitas décadas, que criam postos de trabalho qualificados, portanto os portugueses passam a ter ofertas de trabalho com salários mais altos, e geram serviços e um desenvolvimento de tecnologia que depois também tem as suas ramificações para a economia portuguesa. E isso faz-se como? Por exemplo, tendo um excedente energético, e é uma forma até de exportar energia a um melhor preço. Ou seja, se eu tiver energia que serve para depois produzir inteligência artificial, o valor da inteligência artificial é superior ao valor da energia verde que eu vendo em Portugal ou que eu vendo eventualmente no mercado espanhol. Então é esse plano que nós temos que montar, e nós temos aqui uma grande vantagem para iniciá-lo, é que nós já temos um mix energético muito bom. Nós já quase que não precisamos de centrais termoelétricas. Isto é uma realidade. Para explicar, centrais termoelétricas significa aquelas centrais que queimam gás natural para produzir eletricidade. Nós quase que já não precisamos, porque temos barragens, e agora estão cheias e têm produzido muita eletricidade, temos um bom mix solar eólico, temos planos para expandir exponencialmente o solar e o eólico, e estamos a fazê-lo, e portanto temos aqui um ativo já de infraestrutura que nós no nosso território conseguimos já ter a infraestrutura para capturar muito bem este potencial energético. Agora temos que usar esse potencial energético para fazer duas coisas. Primeiro, libertar o consumo doméstico desse abastecimento nacional, ou seja, criando as comunidades energéticas, criando incentivos, ajudando efetivamente as pessoas a colocar painéis solares, a colocar carregadores de carros elétricos nos bairros, para também retirar a dependência da importação do petróleo, criar toda esta infraestrutura para sermos um país que funciona perfeitamente, sem precisar do combustível fóssil, nem para a eletricidade, nem para o carro, para nada. E isso gera um excedente que é o nosso, digamos que é o nosso fator de Diferenciador. É quase como se fosse aquele unique selling point que tu levas àquela feira internacional de investidores e que toda a gente vem à tua banca. E diz, porque uau, exatamente, tu tens uma coisa que toda a gente quer e que nem todos conseguem oferecer, porque nem todos têm o mix energético que nós já temos, já para não falar das outras vantagens, sermos um país onde há um clima que as pessoas gostam de ir para cá, um país onde se fala inglês e portanto é fácil uma empresa global instalar-se em Portugal. Temos muitas vantagens que temos que aproveitar para transformar Portugal, através da sustentabilidade, uma economia próspera de futuro muito atrativa. O nosso mar poderia ser benéfico nesse sentido, ou seja, até mesmo quando tu falavas em data centers, por exemplo, seria atrativo nós começarmos a construir data centers, por exemplo, no nosso mar, de forma a não precisar de refrigeração e tudo mais, tens essa noção? Olha, nunca ouvi falar de data centers no mar, nem sabia que isso era possível. Um dos grandes problemas dos data centers é a quantidade de energia que é necessária até para refrigerar. Sim, Portanto, se ele fosse possível de instalar fazer. debaixo de água. Seria isso. Nós temos tecnologia, por exemplo, para ser sustentáveis a esse nível, e eu pergunto isto porque sabes que há muitas dúvidas ainda, por exemplo, sobre os painéis solares, ou até mesmo das nossas estruturas eólicas, que muitas vezes a manutenção, dizem que a manutenção também é muito complexa, que às vezes pode ser até demasiado cara para aquilo que gera, assim como nos painéis solares, por exemplo. Recordo-me ter visto um documentário em que de repente eles tinham uns campos enormes, acho que Inglaterra, creio, ou ali para aqueles lados do Reino Unido, e de repente perguntaram, ok, se isto falhar, como é que vocês conseguem alimentar isto? Novamente, vamos ao petróleo, não é? Nós temos esses dois sistemas, não é? Ou seja, neste Eu momento. gostava de ter se tecnologicamente já evoluímos ainda mais um pouco para podermos ser mais independentes nesse sentido. Mas em termos de tecnologia de produção de energia Até mesmo solar e eólica, fotovoltaica, eólica, o que seja. Se já temos tecnologia nova para poder ser mais produtivos nesse sentido. os e mais painéis, eficientes. os painéis solares dependem de materiais raros, e as baterias também, já agora, que também são uma parte essencial para conseguirmos de facto não depender de combustíveis fósseis, dependem de materiais raros e que nós não temos a garantia de os ter em Portugal. Ou seja, o que é que isto significa? No início, para nós dotarmos o país de uma infraestrutura que permite suprir as necessidades domésticas nacionais e ainda gerar excedentes que nos permitem expandir a nossa economia
para termos no nosso país setores que dependem de muita energia verde e ainda exportar, se quisermos ter esse plano económico, nós vamos precisar de importar, ou seja, vamos precisar de fabricar muita infraestrutura eólica e solar, e isso implica, obviamente, a importação de materiais que vêm de outros países e que são Posso estar a raros. fazer confusão? Desculpa estar-te a interromper, mas eu posso estar a fazer confusão. Nós não cedemos umas minas ou um local que nós tínhamos aí com esses minerais importantes para essa tecnologia? Nós cedemos, não, nós Vendemos estamos. ou Há algumas minas que estão em fase de licenciamento, eu acho que o licenciamento até já foi aprovado, se não estou em erro, que são minas que têm lítio e não sei se outros ah, matérias-primas raras para o fabrico de baterias. E nós temos, acho que, se não estou em erro, as maiores reservas de lítio da União Europeia, embora não sejam tão grandes quando comparadas com outras reservas de lítio que há no mundo, e também há o argumento de que, se explorarmos esse lítio em Portugal, temos mais regulação ambiental e mais garantias que o impacto social e ambiental no local é menor do que, por exemplo, noutras geografias, como a China ou o Peru, onde também há grandes reservas. Mas isso é outro tema. O que eu queria dizer é que, de facto, numa fase inicial, para que o país tenha a infraestrutura que precisa para poder alcançar esses objetivos de descarbonização e gerar um ativo económico em função desse setor, vamos precisar de importar, vamos precisar de investir. Qualquer pessoa que comprou painéis solares nos últimos anos em Portugal sabe que é um investimento, ou seja, primeiro tem um custo que até é elevado e depois vai tendo um retorno ao fim de um certo tempo e chega a um ponto em que já pagou o custo e continua a ter essa infraestrutura e aí passa a ter lucro. Isto é, qualquer empresário. do break-even para a frente é Exatamente, profit. o break-even. Aqui seria à escala nacional. É preciso fazer esse investimento, mas é preciso ter a perspectiva que nós estamos num século que as alterações climáticas estão já a ser experienciadas por todos. É preciso libertar-nos da dependência dos combustíveis fósseis. Em algum momento isso vai ser muito claro e vai haver uma corrida para isso, mas mesmo que não fosse isso, mesmo que não houvesse alterações climáticas, o facto de, para termos um sistema fóssil, precisamos de depender de regimes extremamente instáveis, como o Irão e os regimes do Médio Oriente, ou a Argélia, que atualmente é mais estável, mas não sabemos até que dia, ou a Nigéria, que são os nossos parceiros para este tipo de... ou a Rússia, que são os parceiros europeus para estes combustíveis, só isso já devia ser um motivo de nós querermos descarbonizar para termos mais segurança. Agora trouxeste-me aqui a questão que é talvez das mais controversas e que já se ouve falar pela Europa, que é energia nuclear. Uhum. Até que ponto é que é viável? Qual é que é o entendimento sobre isso? Olha, a energia nuclear é uma das aprendizagens que eu tive dentro do Volt, como um partido que funciona à base de ciência e de boas práticas. Foi algo que eu aprendi dentro do Volt, que é mais interessante do que as pessoas são levadas a pensar por muita coisa que se diz por aí da energia nuclear. A energia nuclear, hoje em dia, a tecnologia que existe, permite-nos produzir grandes quantidades de energia com zero emissões de gases de efeito de estufa, portanto, os gases que causam as alterações climáticas, e com níveis de resíduos nucleares muito baixos, muito pequenos, e não diria fáceis, mas gerenciáveis, digamos assim, porque um dos riscos da energia nuclear não é tanto haver um acidente nuclear, embora isso existe, mas é mais o risco de os resíduos que são produzidos, o que é que Contaminar. fazes com eles? Porque por mais que os ponhas debaixo de terra, no fundo do mar, a radioatividade é muito difícil de geri-la. Hoje em dia, com a tecnologia que já existe, o novo nuclear, se quisermos chamar assim, já é uma tecnologia muito mais segura. Eu acho que para países que não têm energia nuclear, como é o caso de Portugal, investir agora em energia nuclear é um investimento de muito longo prazo. Ou seja, nós, se fôssemos hoje fazer uma central nuclear em Portugal, sobretudo em Portugal, que as coisas levam muito mais tempo, não é? Eu tenho a certeza que ela não ia ficar em funcionamento e ia dar-nos vantagens antes da década de 30. Portanto, estamos a falar, se calhar, para daqui a 10 anos, 2036, por exemplo. E nós precisamos de responder à questão da dependência dos combustíveis fósseis muito antes. Talvez as mini centrais nucleares possam ser mais rápidas e mais vantajosas. Eu não sou contra a energia nuclear, antes pelo contrário, eu acho que no momento em que nós vivemos, que nós precisamos de reduzir drasticamente as emissões de CO2, porque as alterações climáticas estão a entrar num nível perigoso
para o planeta, e aqui na Europa nós temos riscos muito perigosos, e tenho alertado sobre isso, por exemplo, sobre a possibilidade de já estarmos dentro da janela de tempo em que a corrente do Golfo está a entrar em colapso. Isso significa uma mudança civilizacional no clima da Europa, muito perigosa, e portanto nós na Europa devíamos estar a querer descarbonizar muito rapidamente. E estamos a fazê-lo, e na verdade quem marca o passo da descarbonização no mundo inteiro é a Europa. E por isso é que é muito importante que a Europa não afrouxe a sua ambição climática, porque é essa ambição climática que também leva a que todos os outros países do mundo, sobretudo que tenham relações comerciais com a Europa, que acabem por ter que também que descarbonizar, e também há dinheiro a fazer nessa descarbonização, e um exemplo disso é a China, que tem lucrado imenso com o crescimento das energias renováveis e da mobilidade elétrica. Ou seja, vês com bons olhos esta, esta afirmação de que a energia nuclear deve voltar outra vez à espuma dos dias e começarmos a avançar nesse sentido. Se não temos uma alternativa limpa à energia nuclear, claro que sim. Ou seja, não faz sentido o que fez, por exemplo, a Alemanha, que é não queremos energia nuclear, então vamos reativar as centrais a carvão. Mas qual é o sentido disso? O carvão é altamente poluente, agrava as alterações climáticas muito mais até do que o gás natural ou outros combustíveis, é uma importação na grande maioria das vezes também, e tem a poluição do carvão também tem efeitos na saúde. Qual é a lógica de voltar a uma Regredimos indústria 100 anos atrás. suja, poluente, que tem efeitos na saúde, que nos expõe a vulnerabilidades externas, que nos faz pegar no nosso dinheiro e atirá-lo para fora da Europa, para regimes até muitas vezes autoritários, e estamos a financiar a viabilidade dos regimes, porque quase todos estes países que têm combustíveis fósseis acabam por depois ter um regime autoritário que se senta em cima dos lucros da exportação de combustíveis fósseis. É o caso da Rússia, é o caso do Irão também, Sabem que era o são caso da dependentes Venezuela. deles e acabam por usar esse poder de Exatamente. forma. E nós estamos a alimentar esses regimes porque insistimos nesta dependência, porque não estamos a fazer o suficiente para nos libertarmos. É verdade. E aqui é preciso dizer que a Europa, desde a invasão da Ucrânia, tem tido um conjunto de políticas que têm ajudado a libertar-nos da dependência. Nós já conseguimos reduzir essa dependência desde 2022 e também diversificamos os nossos parceiros de onde importamos. Hoje em dia, sobretudo os Estados Unidos, que estão a substituir a Rússia como parceiro. Também não sei se é muito mais estável, mas Eu ia parece. te perguntar se eram os novos ditadores da era moderna, mas Uh, de facto, eu não tenho a certeza, mas acho que vi o Trump a dizer que enquanto o petróleo subir, bom, porque eles encaixam muito dinheiro. Portanto, há bocado dizias que parece feio às vezes falarmos sobre lucrar em cima da desgraça, mas o próprio Trump diz que pá, isso é ótimo. no fundo, a desgraça são duas. A desgraça de uma guerra que tem mortes, que tem destruição, que causa atraso. O Irão acabou com estes ataques todos de regredir. As suas infraestruturas foram destruídas, as pessoas morrem, a economia está destruída, e mesmo a economia, quantas empresas fecharam, quantos negócios se perderam, quantas pessoas fugiram do Irão, e portanto é talento que se perde. Portanto, a guerra é um retrocesso, ou um conflito é um retrocesso, mas também a outra desgraça, a outra tragédia é a tragédia da dependência. É países tão modernos, tão tecnológicos, com níveis de educação tão elevados, com poder de compra tão elevado, como a União Europeia, como Portugal, como os Estados Unidos, etc., Ficarem reféns. estarmos tão dependentes de um combustível que é a base destes regimes autoritários, que é altamente volátil e que faz com que todas estas sociedades que têm todo um potencial de viverem de uma forma próspera, sustentável, calma, em paz, de repente somos atirados para o meio destas confusões que existem no mundo, porque não criámos um sistema verdadeiramente seguro. Criámos apenas um sistema que se pensava que ia ser muito barato, e que neste momento já nem sequer é barato, não é seguro, e agora temos de ter a coragem de vamos investir, vamos libertar-nos dessa dependência e fazê-lo mais rápido do que temos feito. Se nós investirmos, se nós aproveitarmos o momento que dizes que este é o certo, é o melhor momento, se calhar o mais oportuno, se nós avançássemos nesse sentido com uma boa estratégia, vias isto a resultar em quanto tempo? Isto em comparação a quando dizes que o nuclear, principalmente para Portugal, que não temos essa estrutura, levaria bastante tempo. Sim, então, eu acho que se nós tivéssemos lideranças políticas ambiciosas, focadas em objetivos, leva tempo, então vamos começar já.
E o que é que vamos precisar de ter até ao fim deste ano, até ao fim de 2027, até 2030. E nós até temos roteiros para isto, temos o Plano Nacional de Energia e Clima, temos metas. O grande problema é que nós temos uma classe política que está longe de estar habituada a fazer um plano, entregar o plano. O que nós temos em classe política é, vamos fazer o plano porque a União Europeia está-nos a dizer que temos que fazer isto até ao fim do ano e nós entregamos meses depois. Por exemplo, temos a diretiva, a RED 3, que é uma diretiva que nos obriga a descarbonizar mais rápido. Nós já devíamos ter entregue até maio de 2025 e não entregamos, e já estamos em cumprimento. Portanto, nós entregamos o plano porque alguém nos exige, entregamos fora do prazo e depois, passando a expressão, estamos nas tintas para o plano. Ou seja, o plano não entregamos os KPIs, não é? Ou seja, não entregamos aquilo que é suposto daquilo que foi planeado, portanto, não atingimos os objetivos que são bons para a economia portuguesa, e é assim que a classe política funciona. E também porque é que é assim que a classe política funciona? Porque o debate político, a cidadania política, não exige isto dos políticos. Nós, quando temos eleições ou quando temos debates políticos, nós estamos à procura do político que responde mais, que é mais agressivo, que diz as verdades. Não estamos à procura do político que tem melhores planos, tem mais capacidade de entregar em objetivos, tem uma visão que nos interessa ao nosso desenvolvimento. Não é isto que nós procuramos. Portanto, nós também somos responsáveis pelo facto do nosso país não ter uma classe política que entrega este tipo de resultados. E já agora, deixando aqui a minha deixa de, para mim, esta consciência tão gritante, que foi isso que me fez pensar, não, nós precisamos de uma outra geração de políticos porque isto não vai mudar. Os partidos tradicionais é o que é, já vimos, por mais que mude o líder, ao fim dos meses percebemos que não é nada diferente do que estava antes, muda o partido, também não é grande diferença, nós precisamos de uma nova geração de políticos. Mas é uma nova geração de políticos que não resvala para o populismo de dizer às pessoas o que elas querem ouvir, independentemente de ser possível ou ser impossível, de ser bom ou ser mau. A democracia não é tratar as pessoas como clientes, em que eu lhe dou o que ela quer, independentemente de ser bom ou mau para ela. A democracia é a liderança. A democracia é eu entregar à pessoa aquilo que eu acho que na minha visão coletiva de partido, por exemplo, ou de candidatura, que nós achamos que é um caminho de prosperidade, que é um caminho de desenvolvimento. E partilhando isso com as pessoas e também ouvindo-as e construindo esse projeto em conjunto com elas, ter uma visão que funciona e depois, obviamente, entregá-la. Quando a democracia chegar a este ponto, que é assim que funciona nos países mais prósperos, e por isso é que eles são prósperos, nós vamos poder entregar isso. Agora, voltando ao início da pergunta. Não, eu gostaria que tu ficasses aqui Ok. e vou-te dizer uma coisa sobre pena de me levares a mal, mas eu vou-te fazer na mesma e tu vais entender o que é que eu quero dizer. Nós estás a romantizar um pouco no sentido de que tu sabes que estás correto e eu tenho que concordar contigo naquilo que estás a dizer. Às vezes há coisas que temos que fazer, não interessa se as pessoas concordam mais ou menos, mas é o correto. Às vezes as pessoas não estão conscientes do impacto que vai ter. Alguém tem que tomar as rédeas e é para isso que se calhar os partidos e os políticos deveriam estar direcionados e não tanto, como tu dizes, para o populismo, para a espuma dos dias, para aquelas coisas de menos importância. Eu quando digo que se calhar estás a romantizar um pouco é no sentido de sabes que infelizmente o crescimento de alguns partidos dependem destas situações, deste populismo que tu dizes, e não propriamente das propostas válidas e importantes que muitas vezes as pessoas não estão devidamente informadas para dizer assim, não, isto é o mais importante, é aqui que nós temos que olhar. É neste sentido que eu pergunto se não estás a romantizar, porque realmente faz sentido o que estás a dizer, mas para chegares ao ponto de poder aplicar isso, vais precisar de ter o voto do eleitorado. E aí, se calhar, tens que ir um bocadinho àquilo que ele quer ouvir. Pois, eu entendo, o populismo tem um impulso democrático, como dizem alguns cientistas políticos, porque no fundo tenta dar resposta àquilo que as pessoas querem ouvir. Eu acho é que o populismo já tem também mecanismos que distorcem esse impulso democrático, porque muitas vezes são os próprios líderes populistas que Incentivam. semeiam que a pessoa Isso. queira aquilo. Isso. Se eu passar o dia a mostrar como os imigrantes são a culpa de todos os problemas do país, às tantas, a pessoa fica persuadida, ainda para mais se vira uma situação ou alguma coisa, fica mega persuadida que é verdade, são os imigrantes, então se não houver imigrantes a minha vida vai melhorar.
E isso não é verdade. Foi interessantíssimo porque eu agora estava a dizer assim, na minha cabeça, pá, a culpa é do eleitorado. Nós também acabamos por não dar a devida atenção àquilo que se calhar é mais importante. Por outro lado, disseste logo e respondeste que é, mas também os políticos incentivam e semeiam Sim. estas ideias para eu estar aqui mais focado. E verdade seja dita, há tanta coisa no nosso dia a dia que é muito mais fácil olhar para estas coisinhas mais diretas, sabes, que afetam o meu vencimento, os combustíveis, se a casa de banho é para misto ou se não é. Isso é uma coisa direta. Não, não, mas percebes? Direto no sentido de é mais fácil de eu agarrar naquilo e discutir no café. Ah, É mais é fácil de polémico. isso, É é mais polémico. fácil de gerar controvérsia e de levar Exato, isso criar um faz parte. small talk entre aspas, pá, viste aquilo que falarem, do que propriamente questões, pá, mais impactantes, mas ao mesmo tempo mais complicadas e com mais, sabes, tem que se depurar muito mais, saber um bocadinho mais e saber falar e explicar sobre aquilo. Eu vou dar aqui uma dica a quem nos está a ouvir sobre esse tema de o que é populismo, o que não é populismo, que é fazermos sempre a pergunta. Eu acabei de ouvir isto, gostei, não gostei, não interessa. Eu vou fazer a pergunta: em que é que a minha vida vai mudar se aquilo que aquela pessoa está a dizer for avante? 70% das vezes não é sequer possível responder isso, porque não há nada para ir avante. Eu só estou assim a falar mal do, do outro partido, dos imigrantes, das pessoas que recebem o RSI. Estou a falar mal a alguém, dos ricos. No lado mais à esquerda, os grandes capitalistas, os ricos. Eu estou a falar mal, ok. Como é que a minha vida vai melhorar por aquela pessoa, aquele líder político, aquele candidato estar a falar mal daquele grupo de pessoas? Nem sequer consigo responder, porque falar mal não faz diferença nenhuma no mundo, a não ser criar ódio, antipatia por esses grupos, não é? Depois, se chegarmos a um ponto em que o populista até diz alguma coisa que vai fazer, não é? Vai, por exemplo, mandar imigrantes embora ou tornar mais difícil o processo deles entrarem, etc. Então, como é que a minha vida vai melhorar com isso? Como é que a minha vida melhora se houver menos imigrantes? Como é que a minha vida melhora se houver ricos a pagar mais impostos? Será que isso automaticamente traz melhorias? E já agora, comparando com um discurso que não seja populista nestes termos que estavas a dizer. Por exemplo, se tivermos um líder político que vem com uma visão de eu quero criar salários europeus em Portugal até 2030 através de um investimento em renováveis, por exemplo, vamos conseguir libertar as pessoas de ter que comprar combustíveis caríssimos, elas passam a ter acesso a ter um carro elétrico com preços mais acessíveis, ou a nem sequer precisar de carro, porque tem uma rede de transportes públicos mais acessível, e passamos a ter também empresas em Portugal que pagam salários como no resto da Europa. Será que nessa proposta nós conseguimos responder melhor a como é que a minha vida vai mudar se este político conseguir alcançar aquilo que ele estava a propor alcançar? Quando for assim, eu acho que estamos perante alguém que merece mais a nossa confiança, porque a democracia é isso, é eu escolher alguém que pode tomar decisões que melhoram a minha vida. Não é eu escolher alguém porque gosto de ouvir falar, porque diz verdades, porque fala de problemas que eu também concordo que são problemas, mas o que eu preciso mesmo é de soluções. E o que Portugal precisa é de soluções. Nós estamos a viver num país que há décadas, que avança devagar, muitas vezes estagna. Já várias vezes nas nossas conversas temos falado, há quanto tempo se fala da dependência dos combustíveis fósseis? Há quanto tempo se fala que precisamos de alternativas? Portanto, andamos devagar, estagnamos, também muito por isto, porque se calhar os políticos que querem mudar não recebem confiança dos eleitores. E os políticos que não mudam nada, mas são muito bons a captar a atenção dos eleitores, têm a confiança deles. Duarte, antes de eu te perguntar quais é que são as bandeiras do Volt, a tentar clarificar aqui um bocadinho daquilo que tu disseste, sintetizar aquilo que tu disseste, porque acho que dá para perceber aqui um bocadinho já de onde é que isto vem, mas preciso perguntar isto a título pessoal. Todas estas questões que tu levantaste agora, e bem, alguma delas sentes que é realmente problemática e que deveríamos fazer alguma coisa quanto a isso? E eu falo sobre a questão, por exemplo, de imigração. Achas que realmente é um problema, não? Então, começando pela primeira parte da pergunta, sobre o Volt. O Volt é um partido que nasce de um movimento de cidadãos, digamos assim, em toda a Europa. E se formos ver os movimentos de cidadãos quando se tornam em forças políticas, normalmente têm uma lógica de ideologia muito diferente. Ou seja, o Volt não se identifica com lógicas de esquerda e direita, porque esquerda e direita o que tem feito nos últimos anos e cada vez mais é polarizar-nos, é dividir-nos. Ou seja, se eu sou de esquerda não falo contigo, não me dou contigo porque és de direita. Se eu sou de direita,
quer acabar contigo porque tu és de esquerda, e o que faz é com que as sociedades estejam divididas e não consigam muitas vezes chegar aos consensos que geram as mudanças que o país precisa. Portanto, o Volt, por não ser um partido que queira alimentar essa polarização, é um partido que alimenta a despolarização, o diálogo entre esquerda e direita, consensos, para fazer avançar uma agenda de progresso. É um partido social, liberal e ecologista, ou seja, é um partido que tem a ideia de uma economia livre em que as pessoas e as empresas conseguem investir, gerar riqueza, mas há um Estado social por trás que corrige desigualdades, que garante uma almofada caso as coisas corram mal e as pessoas precisem desse apoio do Estado para combater a pobreza, a desigualdade, etc. E garantir a igualdade de oportunidades. E depois, como deu para ver nesta entrevista, tem aqui uma forte ambição ecologista, porque não só temos um desafio pela nossa frente neste século, que são as alterações climáticas, todo o mundo precisa de ser ecologista, mas também porque, também como deu para ver nesta conversa, há inúmeras oportunidades em apostar na sustentabilidade, porque o que é sustentável, ou seja, o que usa os recursos de uma forma que não os esgota de uma forma mais rápida do que eles se repõem, é obviamente economicamente muito vantajoso, porque significa que temos recursos garantidos ou previsíveis para o futuro. Esse é um pilar. E depois, e é a bandeira mais importante, é o europeísmo. O Volt tem consciência que nós na Europa, se tivermos cada um para o seu lado, não valemos nada no mundo. A nossa voz, os nossos valores não valem nada e na verdade o mundo precisa muito da Europa. O mundo precisa da Europa que se rege por um Estado de Direito, por uma democracia, por uma visão de respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades das pessoas, que respeito pelo planeta e uma ambição de dar resposta a estes desafios pela sustentabilidade. O Volt é um partido muito ambicioso nestas áreas e por isso o Volt também defende, como europeísta, aquilo que era a visão inicial da Europa, dos fundadores do projeto europeu, dos responsáveis, digamos assim, em Portugal, pela adesão de Portugal à União Europeia, seja Mário Soares do PS, Pinto Balsemão do PSD, na altura, eram ambos federalistas, ou seja, nós defendemos a ideia de um Estados Unidos da Europa. Esses Estados Unidos da Europa seriam diferentes de qualquer outra federação no mundo, porque a União Europeia é um projeto no mundo que não tem igual, não existe nenhuma união política no mundo inteiro e nunca existiu como é a União Europeia, portanto é um projeto incrível e único e que nós achamos que ele está a chegar ao fim das suas capacidades no modelo atual, que é basicamente uma união de primeiros-ministros, ou seja, neste respeito pela soberania nacional, nós na verdade desrespeitamos a soberania dos povos, de cada povo europeu, porque estamos a dar um modelo em que a voz deles não vale nada. A voz da União Europeia hoje em dia no planeta não vale nada. Temos que dizer isto nestes termos. Quem é que a União Europeia, se disser que o Trump tem que cumprir o direito internacional e não pode invadir o Irão ou a Venezuela, alguém vai ouvir? Não vai. O Xi Jinping na China também não vai ouvir a União Europeia. Os países africanos estão a alinhar-se. Os nossos parceiros de sempre, até os países de língua portuguesa, estão a alinhar-se com a Rússia. Porquê? Porque a União Europeia, apesar de ter um peso gigante em termos comerciais, em termos tecnológicos, de ser uma das regiões mais avançadas no mundo em termos de prosperidade, a níveis de desigualdade baixos, etc., não tem um sistema político em que o bloco fala uma só voz. Os Estados Unidos da Europa, na nossa perspectiva, seria um caminho para termos forças armadas europeias. Isto significa protegermos o nosso território sem gastarmos quantidades absurdas a nível nacional. Só o que gastamos já, se uníssemos tudo o que gastamos numas forças armadas europeias, já tínhamos muito mais capacidade militar do que a Rússia e estaríamos ao nível dos Estados Unidos e da China em várias componentes. Temos também a ideia de termos uma diplomacia europeia, ou seja, a Europa falar uma só voz, isso tem peso junto do resto do mundo e, obviamente, isto ser traduzido numa democracia europeia, ou seja, para garantir que nenhum país é obliterado neste processo, nós precisamos ter uma federação, e uma federação significa que as pessoas, os cidadãos, cada português, cada espanhol, cada europeu, tem voz na matéria e tem um sistema que lhe garante alguma proporcionalidade e também equidade. Nós não vemos ninguém nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou na Suíça, ou na Alemanha, em federações do mundo inteiro, a dizer que por estar numa federação o seu Estado não conta tanto, porque as federações são feitas de uma maneira que, obviamente,
Estados mais populosos têm mais peso, mas todos têm um peso equiparável e em alguns formatos têm um peso mesmo igual. Isso era uma garantia que, para aquelas pessoas que acham que os Estados Unidos da Europa ou uma federação significa acabar com Portugal, não. Significa dar a Portugal um peso relevante, e aos portugueses sobretudo, um peso relevante numa das maiores organizações do mundo, que seria os Estados Unidos da Europa. Portanto, quem reconhece valor nesta visão, o Volt é o único partido em Portugal que defende isto, é um partido que existe em toda a Europa e, portanto, defende o mesmo nos outros países. Nós já temos representação em 4 países da União Europeia, que é a Holanda, a Alemanha, o Chipre e a Itália, representação nacional ou regional, e estamos a trabalhar para crescer, e um dos países onde queremos também contribuir para o crescimento deste projeto é em Portugal, e queremos chegar à Assembleia da República. Que propostas é que tu vês que poderiam ser aplicadas, por exemplo, em Portugal e a vossa visão para que isso aconteça? Falar de uma proposta que foi aprovada agora na semana passada e que por acaso tem a ver com o tema da imigração, que eu não cheguei lá, que é, nós no mandato anterior no Parlamento Europeu propusemos uma coisa que era uma plataforma que facilita a atração de talento para a Europa. Isto tem a ver com a imigração, ou seja, um dos problemas da economia europeia e das empresas europeias é que, ao contrário dos seus competidores, por exemplo, nos Estados Unidos, se precisarem de contratar alguém e essa pessoa está fora da União Europeia, é um cabo dos trabalhos o processo de contratação Exatamente. e de recrutamento. E até se uma empresa, por exemplo, portuguesa, contrata alguém e vem para Portugal, mas depois essa empresa também está na Alemanha e precisa que essa pessoa afinal vá para a Alemanha, é toda uma complicação. Coisa que nos Estados Unidos, zero complicação. Não importa que estado é que a pessoa está, a imigração é um tema federal, ou a migração, não é? E portanto, se a pessoa está a trabalhar nos Estados Unidos, é livre de trabalhar onde quiser e onde encontrar um emprego. Portanto, nós criámos uma solução em que basicamente chamou-se até o Tinder Pool, é como se fosse um Tinder da busca de emprego. Se existe uma empresa que tem uma vaga e existe uma pessoa que dá match com aquela vaga, não importa de onde é que ela é, esse match significa agilizar aqui o processo administrativo para que essa pessoa possa trabalhar na Europa e ter acesso à Europa como um todo. Isto é bom para quem? Para as empresas. Para as empresas poderem identificar bom talento, por exemplo, neste momento roubarem, digamos assim, talento dos Estados Unidos. Há muito talento que está a abandonar os Estados Unidos por causa de toda a situação tensa que se vive nos Estados Unidos, e com isso temos aqui um fator de desenvolvimento. E esta é a nossa visão. O que tu queres dizer é que na Europa é facilitado, fora da Europa não é, e quando dizemos fora da Europa, qualquer país, não. Há Estados que têm facilidade. Estados Unidos, por exemplo, não têm facilidade com a Europa? Não tem a mesma facilidade Têm dentro da Europa. e que os europeus têm para ser recrutados pelos Estados Unidos. Ok. É mais fácil eu ir daqui para uma empresa nos Estados Unidos do que alguém nos Estados Unidos vir para uma empresa aqui. Sim, e sobretudo para pular entre empresas nos Estados Unidos do que pular entre empresas na Europa. Basicamente na Europa, Mas há de haver características aí importantes do candidato, ou não? claro, mas quem define essas características não é tanto a lei, mas é o empresário. Ou seja, se a empresa quer aquela pessoa, e obviamente cumpre com os requisitos legais, o registro criminal, as coisas todas, como é óbvio, porque é que temos um processo tão penoso em que às vezes a pessoa tem que ficar meses à espera para começar a trabalhar na Europa, e esses meses muitas vezes é o tempo em que uma empresa americana faz uma oferta melhor e a pessoa, em vez de estar à espera para começar a ganhar o seu rendimento na Europa, vai para outro sítio e, portanto, nós acabamos por perder os primeiros que íamos ter e vamos ter que ir buscar os segundos e os terceiros que se calhar os Estados Unidos já não querem. Mais alguma proposta que vejas que seja importante, mais especificamente até para Portugal? Aquilo que nós queremos trazer para Portugal assenta há várias áreas. Nós não somos um partido de um monotema, mas a mim parece-me que este tema que tivemos a falar antes, de termos salários europeus, é fundamental para as pessoas terem uma vida digna em Portugal, é fundamental para se acreditar nas instituições e na democracia em Portugal, porque o descontentamento é que alimenta o voto de protesto, e o voto de protesto é que cria instabilidade e cria propostas que era o que estávamos a falar há pouco. Em vez de se focarem em entregar aquilo que faz as pessoas viverem melhor, não, entregam em responder a medos ou a alimentar medos e a criar tensões, e isso não gera progresso nem desenvolvimento. Portanto, Mas o que é que seria necessário para termos salários ao nível da Europa? a resposta simples é termos indústrias em Portugal
que pagam esses salários europeus. E essas indústrias são as chamadas indústrias do futuro, ou seja, as indústrias que nós sabemos que vão estar connosco neste século, que são as decisivas, normalmente são tecnológicas, para dar resposta aos desafios que enfrentamos. Mas aí já falas de empresas que já existem lá fora. Há as duas coisas, ou seja, temos que captar Eu pergunto empresas. isto porque às vezes o que me leva logo a pensar é a carga fiscal às vezes não é interessante para certas empresas poderem. A carga fiscal em Portugal é pesada sobre os cidadãos, sobretudo os cidadãos que ganham bem. Eh, os dados do Banco de Portugal mostram que em Portugal, quem ganha a média dos rendimentos em Portugal ou menos, tem uma carga fiscal menor do que teria para os mesmos rendimentos médios noutros países da União Europeia. Quem ganha a média, ou seja, quem ganha acima da média dos rendimentos, tem progressivamente uma carga fiscal maior em Portugal do que teria no seu equivalente Certo. noutros Estados-membros. Aí sim é muito pesado. Portanto, a classe média alta e classe alta, de facto, em Portugal, pagam muito mais impostos do que pagariam noutros países da Europa. Para as empresas, Portugal é um país bastante interessante, porque em termos de impostos, paga-se menos impostos. O que não é interessante não é a carga fiscal, o que não é interessante é a complexidade do nosso sistema fiscal, que é muito burocrático, tem muitas gavetazinhas e muitos benefícios fiscais e regimes especiais e tudo mais, que oneram as empresas, porque precisam de ter contabilistas e todo um aparelho de profissionais que nem eles conseguem Suga acompanhar. demasiado dinheiro. Sim, que suga recursos, porque quer dizer, existe um benefício fiscal, portanto, esse benefício serve para conseguir alguma consequência, mas depois eu não consigo saber, porque são trocentos mil benefícios fiscais e temos uma situação altamente complexa que o comum empresário não consegue navegar, precisa de contratar um serviço às tantas, o benefício fiscal perde-se porque eu estou a gastar com um serviço de contabilidade ou de consultoria para poder beneficiar do benefício. E, portanto, o que pesa nas empresas não é tanto a carga fiscal, aliás, não é de toda a carga fiscal, é sobretudo a complexidade do sistema fiscal, seja a parte tributária, seja a parte das prestações sociais, seja a parte do recrutamento de pessoas, a recrutamento de trabalhadores estrangeiros. Depois temos uma AIMA que não funciona ainda, temos pessoas, temos imigrantes, que basicamente o Estado português falhou-lhes completamente. Quando um imigrante entrega a documentação, tem tudo de acordo com a lei, e é o Estado que não cumpre a lei e que não lhe dá os documentos que ele precisa, nós neste momento, eu tenho informação que há imigrantes qualificados que têm uma carreira contributiva incrível em Portugal de segurança social, que têm rendimentos de 3, 4, 5 mil euros por mês, que estão a sair embora. Porque tu estás a uma pessoa que ganha 5 mil euros por mês, ela entrega os papéis para ter as coisas como deve ser, e o Estado não lhe entrega a autorização de residência. Então o que é que a pessoa está com um papel de provisório, deixa de ter chave móvel digital a funcionar, por exemplo, porque é imigrante. Apesar de estar a pagar muito mais do que a média dos portugueses, muitas vezes, de impostos e segurança social. Portanto, o Estado tem estado a falhar nas suas obrigações de Estado soberano, que é regular a imigração, não só o que se fala muito no populismo, que é as fronteiras, do portas abertas, portas fechadas, mas de quem já cá está. Quem já cá está cumpre a lei e o Estado não cumpre de volta. Portanto, o Estado não passa uma imagem de confiança a estas pessoas que escolhem viver em Portugal, trabalhar em Portugal, ter rendimentos em Portugal e, obviamente, com isso trazer riqueza ao nosso país. Essa é outra das áreas que nós queremos mudar. Nós queremos um Estado muito mais digital e, com isso, ter vários ganhos. Não só agilizar os processos, depender menos de recursos humanos, mas também ter mais capacidade de transparência, de controlar os processos, de perceber onde é que pode haver falhas e abusos. E, no fundo, os melhores exemplos de governança de administração pública na Europa, o caso da Estónia, são Estados altamente digitais. E nós temos essa referência, nós, como um partido europeu, temos colegas na Estónia, inclusive o ex-presidente da República da Estónia é membro do Volt, e foi ele que foi um dos grandes líderes, ele foi primeiro-ministro da Estónia, foi ele que foi responsável pela adesão da Estónia à União Europeia, foi ele que foi responsável pela Estónia se tornar a maior referência de e-government, não é? De Estado digital do mundo, é membro do Volt. E, portanto, nós temos toda esta visão de como é que nós podemos transformar Portugal numa economia próspera, com serviços públicos de alta qualidade, que permita às pessoas não só viver aqui bem, mas também ter uma esperança de um futuro com paz, com democracia, com liberdade, com sustentabilidade, com rendimentos ao nível dos melhores da Europa, porque Portugal tem claramente esse potencial.
E essa é a grande, é a grande esperança e o grande motor de funcionamento das pessoas que estão no Volt. Estás otimista a curto, médio prazo que o Volt tenha mais expressão em Portugal? Eu estou bastante otimista em relação a isso porque estou a ver crescimento e estão a surgir mais oportunidades de visibilidade porque as pessoas começam a reconhecer bastante qualidade e necessidade de ter um partido como o Volt. Nós também temos recebido membros que são pessoas, todas as pessoas são bem-vindas e não é preciso ter qualificações, todas as pessoas são bem-vindas, mas temos de facto nos apercebido que pessoas que têm perfis muito interessantes de trajetórias internacionais e não só, têm reconhecido valor ao Volt e têm-se somado para ajudar a construir, e isso faz toda a diferença. E, e ainda, só que uma história, aqui há uns tempos estava a falar com um outro podcaster e ele estava-me a dizer, olha, eu recebo muitas pessoas que me dizem, que me perguntam se eu já conheço o Volt, porque aquilo que eu estou a dizer sobre a Europa, sobre a sustentabilidade, Ok. o meu partido devia ser o Volt, e eu estou a descobrir o Volt porque as pessoas que me acompanham reconhecem que as minhas ideias se associam ao Volt. Isso para mim é muito bom sinal, porque significa que não só a mensagem está a passar, como as pessoas conseguem reconhecer a sua qualidade e pronto. Associarem-se ao Volt Sim, como isso. sim, é verdade que Portugal é um país difícil de um novo partido entrar. Tem entrado novos partidos, mas também nem sempre pelos melhores motivos, ou seja, porque são populistas e dizem o que as pessoas querem ouvir, porque têm, sei lá, têm fenómenos mediáticos, não é? Que as pessoas de repente. No póquer dizia-se: "Don't hate the player, hate the game." Ou seja, Pois, não, o problema não é propriamente o jogador, mas sim o sistema que já está montado de uma sim. forma tão enraizada. E há uma injustiça enorme, por exemplo, eu aqui no verão estava nas autárquicas em Évora e havia uma senhora que me dizia mesmo indignada: porquê é que as televisões não falam de vocês? Porquê é que nós não conseguimos saber o vosso programa? Porque vocês olham para vocês, são jovens, têm boas ideias, eu vejo que vocês querem fazer um bom trabalho, mas eu não tenho que ter redes sociais Para estar a para par, conhecer. exato. Eu quero conhecer, eu tenho direito, eu vou ter que ir votar e, portanto, eu tenho que estar informado. E nós pensamos, tem toda a razão. Aliás, em termos de direitos constitucionais, há uma coisa que é o direito de informação. A pessoa tem o direito, numa democracia, de ter a informação que precisa para fazer as suas escolhas A exercer os questão seus é quem direitos determina a constitucionais. informação que é informação. Exatamente, exatamente. Duarte, esta conversa está a ser espetacular, mas eu ainda quero finalizar este episódio falando aqui das alterações climáticas, que é teu core, por assim dizer, e saber explicares-me um pouco, a mim e a quem nos está a ver, o que é que são as alterações climáticas, o que é que tem acontecido no mundo que nos tem deixado assim um bocadinho em alvoroço. Então, as alterações climáticas são uma coisa simples de explicar. O planeta, o sistema climático, tem uma variabilidade natural, ou seja, naturalmente, um dia faz chuva, outro dia faz sol, há uma variabilidade diária, não é? O amanhã pode ser diferente de hoje, há uma variabilidade sazonal, não é? Daqui por uns tempos chega o verão e temos temperaturas diferentes de estas, o verão deste ano é diferente do ano anterior, mas cada uma destas variabilidades tem um intervalo. Portanto, os verões têm esta variabilidade de temperaturas e dias de chuva, os invernos, os anos têm uma variabilidade entre eles, as décadas entre elas, os séculos, os milénios, etc. Isto é a chamada variabilidade natural que os climatologistas estudam e sabem que o clima varia entre um valor X e um valor Y. As alterações climáticas significa quando nós começamos a observar que a variabilidade está a mudar. Ou seja, que o clima já não varia entre X e Y e já é ali eh, Já não tem a mesma, X já não é mais tão um e X mais previsível um. quanto era, não é? No fundo é uma mudança da variabilidade. O que estamos a assistir no planeta é que com o aumento da concentração de gases de efeito estufa, portanto o CO2 e os outros, que têm este efeito de aquecer a atmosfera, obviamente como há mais dessa concentração, o clima está a ficar mais quente. E quando está a ficar mais quente, isso tem uma série de outras implicações. Por exemplo, as tempestades, as depressões que se formam, passam a ter outro perfil, mais energético, mais turbulento, com mais descarga de água, mais destrutivo, no fundo. Estou-me aqui a roer para te dizer isto. Existem muitas teorias da conspiração à volta deste tema, ou não? Sobre todos os temas, acho eu. Certo. Mas desde o Al Gore para cá, pá, que se fala muito nisto e se diz que houve uma altura que era o buraco da camada do ozono, estava enormíssimo e o mundo estava desesperado porque estávamos a terminar com a Terra e isto mais dia menos dia era insustentável. O tempo passou, continuamos todos cá. Uma coisa engraçada
que depois lá está, nós vamos vendo isto e por isso é que eu estou a brincar com as teorias da conspiração, que é as mesmas temperaturas hoje no planeta em si, as mesmas temperaturas no verão, antigamente eram coisas como normais, por exemplo, ouvimos dizer que no pico de agosto em Espanha, por exemplo, em Espanha, no interior de Portugal, tínhamos 40 graus marcados, 42, 40, 46, recordo meu, há muitos anos atrás. Era uma coisa extrema e tem consequências claramente diretas com isso. Hoje em dia notamos, por exemplo, na meteorologia que já é um vermelho incendiário, uma coisa como se fosse fora do comum, mas existia antes. Percebes o que eu te quero dizer com a Sim. teoria da conspiração? Isto é real, às vezes é um bocadinho mais sensacionalismo. O que é que se passa realmente? Em relação às E temperaturas, desculpa não, este não, não, acho que é uma boa pergunta, porque há pessoas que têm essa pergunta e assim eu posso esclarecer. Sempre houve temperaturas extremas. O que estamos a ver é que há mais frequência e novos recordes dessas temperaturas extremas, e não só da temperatura extrema, a temperatura como um todo, ou seja, a média global. Isto é mudou. observado, não é uma questão de opinião A ou B, é um dado. Nós temos dados de satélite, temos dados de estações meteorológicas, temos uma construção com todos esses dados para conseguir medir a temperatura do planeta. Ela já aumentou em cerca de 1,5 graus em relação à temperatura média do século XIX, na altura da Revolução Industrial. E as pessoas, se calhar, perguntam-se: mas nessa altura como é que vocês sabiam? Nós conseguimos reconstruir o clima do passado. O século XIX não é assim tão difícil porque já havia muitos dados, não como hoje, como é óbvio, mas já havia dados, e para trás conseguimos também reconstruir com uma série de técnicas de paleoclima, desde bolhas de ar que estão preservadas no gelo dos polos e das montanhas, que nos levam a milhares de anos, dezenas, centenas de milhares de anos para o passado. Os anéis das árvores também nos permitem centenas de anos, poeiras que se acumulam no fundo do oceano e que nos permitem fazer uma série de reconstruções. Portanto, nós sabemos, por estes dados, que a temperatura média do planeta está 1,5 graus mais quente do que estava há 200 anos, vamos colocar assim. Onde é que está a gravidade desta informação? A gravidade não é a mudança. A mudança, de facto, as pessoas às vezes dizem, uma vez abordaram-me assim numa conferência na Dinamarca, a dizer: mas desculpe lá, mas o clima já mudou no passado. Isto não é a primeira vez. Eu tenho toda a razão. O clima já mudou no passado. O ónus aqui, ou a situação aqui complexa e preocupante, não é a mudança. A mudança, é verdade, sempre aconteceu. O ónus, ou o foco, é o ritmo da mudança. Não há nenhum cético que consiga demonstrar, em toda a informação que temos para trás da história do planeta Terra, que se conseguiu aquecer 1,5 graus em 200 anos. Em nenhuma variabilidade natural é possível aquecer tanto em tão pouco tempo. E isso é que, de facto, é muito alarmante. Estas alterações climáticas que falas e esta mudança que estamos a ter, isto faz com que o Christine, por exemplo, ou a Christine neste caso, possa ocorrer mais vezes? Este tipo de fenómeno que tivemos este inverno é muito preocupante pelo seguinte: nós sempre tivemos depressões, é normal termos depressões no inverno em Portugal. O que foi anormal neste inverno foi que tivemos uma corrente de jato eh, muito direcionada para o nosso país e que trouxe todas as depressões para cima do nosso país. E isto é uma coisa que qualquer pessoa, não é preciso ter grande curso em meteorologia ou nada. Nós não tivemos esta situação na nossa vida. É muito difícil recordar outros invernos em que tivemos tempestades e ventos fortes e cheias e tudo a desabar por cima de nós. Aliás, dentro da mesma semana tínhamos mais do que uma depressão a chegar a Portugal. E isto é uma diferença. Agora é preciso em perguntarmos porque é que esta corrente de jato estava com tanta força, com tanta teimosia a apontar para o sul da Europa, que é normalmente a corrente de jato acaba por levar estas depressões para o norte da Europa. Nós, no fundo, tivemos um inverno típico da Irlanda, quando nós não é suposto termos um inverno Certo. típico da Irlanda. A Irlanda, por acaso, teve um inverno típico da Andaluzia, só que não com o calor da Andaluzia, mas com a chuva da Andaluzia, que também não é normal para o inverno da Irlanda. E o que é que isto significa? Que os sistemas na Península Ibérica não estão preparados para isto. Quando eu falo de sistemas, é mesmo para incluir os sistemas humanos e os sistemas naturais, não estão preparados para este nível de água, de quantidades de água. Porquê é que esta corrente de jato esteve tão teimosamente focada no nosso país? Uma outra corrente de jato polar
no chamado vórtice polar, ou seja, no Polo Norte, nós temos uma circulação à volta do Polo Norte que é mais curta, porque o planeta é mais, tem uma Que é distância. plano, não é? É o que eu ia dizer, porque Exato. Não, porque é mais curto, não é? Esse vórtice, por causa do derretimento do gelo no Polo Norte, tem estado mais deslocado para sul. E por isso é que tivemos um inverno também com temperaturas muito baixas e muita neve em muitos pontos do hemisfério norte. Nós tivemos menos 45 graus 2 vezes em Nova Iorque este inverno. Tivemos neves no Kamchatka, na Rússia, a chegar ao 4º andar dos prédios. Tivemos o Mar Báltico congelado, pessoas a atravessar de carro da costa da Estónia para uma ilha de carro. Isso é completamente pensável. impensável. Tivemos neve em Portugal e na Península Ibérica muito mais do que o normal noutros anos. Tivemos 0 graus pela primeira vez na ilha de Cuba, nas Caraíbas, e isto teve a ver com este desvio muito anómalo para sul desta circulação do vórtice polar, da corrente de jato polar, e isso trouxe uma intrusão de ar, muito ar frio, e também desviou esta corrente de jato das latitudes médias, que é ela que define o nosso clima, e essa corrente de jato, em vez de ter uma circulação que ora oscila para norte e para sul, ela ficou numa circulação para sul, e portanto todas as depressões eram trazidas para aqui, e portanto é que tivemos umas atrás das outras, e tivemos ainda mais outro fenómeno, é que depressões é normal, termos depressões, termos umas atrás das outras já não é muito normal. Agora, nós tínhamos depressões que atravessavam o Oceano Atlântico anomalamente quente, mais quente que é o normal, e portanto como é mais quente, é mais evaporativo. Então nós tínhamos a chamada tempestade perfeita, literalmente, em que tens uma tempestade que fica a alimentar-se da energia do oceano que está por baixo, e portanto é uma tempestade, descarrega água, mas descarrega muito mais água do que é o normal, porque tem um oceano quente. E como vêm umas atrás das outras, os nossos sistemas naturais e humanos não conseguem dar resposta a isto, e por isso tivemos cheias, tivemos diques que rebentam, tivemos em Espanha uma situação ainda pior, tivemos em Graça Lema, em Cádiz, tivemos uma zona em que caiu num dia o mesmo que cai num ano inteiro. Portanto, aquele município todo teve que ser evacuado, havia água que se tinha que rebentar paredes para sair de dentro das casas, era uma situação total de colapso. Isto não é normal, por mais céticos que haja por aí, ninguém me pode dizer que é normal ter que rebentar paredes de casas para que a água saia e circule, e ter 500 milímetros de chuva ou quase 500 milímetros num só dia, no sul de Espanha, não é normal. Aprendemos alguma coisa no sentido de arranjar estratégias de prevenção? Devemos começar a pensar em alternativas? Ou Eu não vamos sou muito otimista continuar, em relação. vamos continuar a resolver à medida que as coisas vão acontecendo? Não estou muito otimista. Eu acho que nós estamos muito, lamentavelmente, habituados, e quando digo nós, é nós cidadãos, vem uma catástrofe, ficamos todos muito preocupados, incomodados, queremos muitas respostas políticas, seja a catástrofe de incêndio, seja a catástrofe de uma tempestade. Assim que passou, parece que é aquela coisa de, olha, passou, não vou pensar mais nisso. Pronto, agora esta já não vem porque acabou de vir. E depois no verão seguinte vem mais incêndios, e no inverno seguinte vem mais tempestades, e nunca saímos disto, porque também como cidadãos reclamamos, mas não reclamamos de uma forma bem feita. Reclamar de uma forma bem feita é, por exemplo, colocar uma petição na plenária da Assembleia da República, que os deputados vão ter que se posicionar sobre aquilo, vão ter que votar, vão ter que dizer que ou adotam e melhoramos, ou se não adotarem vão ter que justificar porque é que não é adotado. E já agora aproveito para perguntar a petição Exato. que lançaste recentemente. Sim, eu lancei uma petição justamente para trazer este tema à Assembleia da República, e essa petição defende uma proteção civil tecnologicamente avançada e que sobretudo tem um papel de antecipar. Nós hoje temos tecnologias no mundo que permitem que uma pessoa, por exemplo, em Leiria, soubesse com alguma antecipação que um fenómeno desta natureza se aproximava das suas casas, do seu território. Com quanto tempo de antecedência? O steam jet, ou seja, estes ventos muito destrutivos, talvez apenas com algumas horas, mas eu acho que qualquer pessoa que atravessou aquilo agradece que fossem umas horas, mas a ideia que Portugal ia entrar numa semana em que íamos ter um evento muito destrutivo, alguns dias. E estes dias fazem toda a diferença. Nós tivemos em Portugal velocidades de vento equiparáveis a um furacão. De vento não, de rajadas de vento. Equiparáveis a um furacão. Países que têm furacões, como os Estados Unidos, jamais teriam o que nós tínhamos aqui, que é
a vida a correr ou ocorrer normalmente quando se projeta que um furacão vai chegar. Nos Estados Unidos, o que nós vemos quando há um furacão a chegar é aquelas filas de carros, todas as pessoas irem embora. Obviamente que ninguém. Digamos de quantos quilómetros, essas rajadas? As rajadas, o mais, 150, 160? este furacão, acima de 150, 180, já estamos a falar de. Nós estivemos próximos disso, não foi? Nós chegamos a mais alta registada foram 208 km em Soure, e é possível que tenha havido mais até do que isso. Por exemplo, houve uma na estação de Monte Real, em Leiria, que registrou 172, mas não registrou mais porque a estação meteorológica foi arrastada pelo vento, foi destruída completamente. Nós, em Portugal, não podemos ter um sistema que fica à espera para ver o que é que acontece. E é assim que funciona. Nós ativámos o Plano Nacional de Emergência e Proteção Civil 5 dias depois de chegar a depressão crescente. 5 dias depois. Este plano existe para dar resposta ao fenómeno. Tem que ser ativado antes. E não foi ativado antes. E havia informação para ativá-lo e não foi ativado. Porque quem o ativa, que neste caso era a Ministra da Administração Interna ou o Primeiro-Ministro, não há esta cultura. Portanto, esta petição quer mudar isso. Quer mudar, para já, esta ativação pode ser feita a partir dos dados, ou seja, se temos dados que um fenómeno, que é um alerta vermelho, está a chegar ao país, não é possível não ativar o plano, tem que ser ativado, porque se temos um alerta vermelho, que é um nível mais grave de risco, nós não podemos simplesmente ficar à espera para ver como é que ele se desenrola. Nós tivemos uma pessoa que morreu porque estava a entregar pão naquela madrugada. Isto é inaceitável. A responsabilidade dessa morte é de quem não interditou a circulação. Porque essa pessoa não podia estar a trabalhar naquele momento. Era perigoso. A vida, a função que aquela pessoa estava a fazer não se justifica. Se fosse um profissional de emergência, se estivéssemos a falar de uma função essencial, era outra questão. Essa vida tem um custo. E esse custo é imputável, na minha perspectiva, é uma responsabilidade política sobre este evento. Os danos que foram causados, muitos deles poderiam ter sido minimizados. Por exemplo, se as pessoas soubessem que isto ia acontecer, tinham reforçado algumas estruturas, tinham retirado matérias-primas, maquinaria, uma série de coisas destas zonas, tinham-se adaptado. Até para evitar o que poderia acontecer com... Claro, quando nós somos apanhados de surpresa, isso significa duas coisas: danos corporais e de vidas maiores e danos materiais muito maiores. Claro que as infraestruturas, nós não podemos deslocar Claro. infraestruturas, mas Tu conseguimos. podes retirar tudo aquilo que pode Exato. E afetar. podem-se reforçar algumas estruturas, podem-se preservar podem-se tomar medidas preventivas. Nós não temos essa proteção civil. Portanto, a petição visa trazer esta proposta ao plenário da Assembleia da República. Faltam só já milhares de pessoas assinaram, faltam centenas, portanto, um convite aqui para assinar. Mas isto voltando ao ponto de precisamos de ser melhores a reclamar, esta é uma ideia, levar petições e assinar petições, as petições dos outros, mas todos nós podemos iniciar petições e Mobilizar ao máximo. exato, porque o que nós vemos é que na Assembleia da República e na classe política em Portugal falta esta consciência de, não é como, nós não somos chamados, os políticos não são só chamados a gerir o problema. Os políticos têm uma responsabilidade de antecipá-lo e de preparar o país para lidar com estes problemas. E isso não tem sido feito da melhor maneira. Isso também já agora é uma das minhas motivações para estar na política, porque eu sinto que pessoas que têm essa cultura de prevenção são chamadas à política. E, portanto, se eu acho que isso é preciso, e se eu não vejo os outros políticos a tê-lo, das duas uma. Ou eu vou apoiar alguém que eu acho que tenha isso, ou vou eu. Agora, posso dizer um disparate que me lembraste agora, fruto daquilo que tu me ensinaste há pouco em relação às energias renováveis. Tu falaste sobre ter aqui no ginásio desportivo, por exemplo, uma estrutura para gerar essa energia àquela área. Não deveríamos ter também contemplado áreas onde tivéssemos mantimentos, onde tivéssemos acesso a algo que era necessário naquele momento e que não havia forma de o ter? Concordo, e eu acho que devíamos ir mais além. Nós, em Portugal, estamos num dos países mais vulneráveis a eventos extremos climáticos, porque nós temos uma fachada atlântica enorme e as depressões, como vimos este inverno, podem entrar por Portugal. Não é a primeira vez que temos este tipo de eventos altamente destrutivos. Tivemos há menos de 10 anos a tempestade Leslie, que foi muito destrutiva.
tivemos no final da década de 2000, 2008, Escolas intensas novamente. e tivemos ventos muito destrutivos na região oeste. Nós precisávamos de ter planos de emergência que são mesmo vividos pelas pessoas. Ou seja, temos que pensar que somos como o Japão, que o Japão tem um risco sísmico enorme. Nós também temos. As pessoas sabem o que é um sismo, as pessoas sabem o que é que têm que fazer e sabem porquê. Porque existem planos, existem simulacros, existe comunicação desses planos. As crianças na escola sabem o que têm que fazer, sabem o que é um sismo, sabem o que é um furacão. O Japão também tem grandes tufões. Nós precisamos ter esta cultura de vivemos numa parte do mundo perigosa. Perigosa porque tem sismos, perigosa porque tem ventos fortes e tempestades. Eu sei que temos esta ideia que Portugal é um país muito tranquilo e com muito sol, e é verdade, na maior parte do ano, apesar de ser perigoso, exatamente, não precisamos Mas nos preocupar. a probabilidade de acontecer existe. E até temos que pensar noutro fenómeno, que é um fenómeno perigoso, mas silencioso, que é uma seca. Ou seja, nós temos que ter uma consciência que agora temos reservas de água, é verdade, mas é possível que entremos numa fase em que não chove. E se não chover, as nossas reservas de água vão ficando cada vez mais baixas. E precisamos também ter planos de ação para as pessoas saberem usar a água de uma forma muito eficiente, para não haver uns poucos que não querem saber disso e que usam a água de uma forma ineficiente e que põem em causa, por exemplo, as reservas hídricas do país. Quando eu digo os poucos, digo algumas atividades agrícolas ou industriais ou turísticas que tenham um impacto demasiado grande sobre esses recursos. Portanto, nós temos que ter essa preparação, e essa preparação significa simulacros, ter planos, ter reservas de mantimentos, termos kits de emergência, estarmos preparados, porque se formos a ver bem, já não é uma realidade que isto pode acontecer, mas não acontece. Não, tem acontecido tudo. Tem acontecido incêndios Já mais é uma fortes. realidade, já não é só uma hipótese. Não é Exato. uma... Até apagões já tivemos. Temos tudo, só não aconteceu um terremoto, felizmente. Mas também sabemos todos, Mas temos tido alguns abalos. e temos tido. Mas todos sabemos que pode acontecer. E é aquela cultura que eu acho que mesmo precisamos de quebrar, e eu gostava mesmo, se eu conseguisse, com todo esse trabalho, seja de comunicação, seja se um dia for eleito, mudar esta cultura de não é para ficar à espera. É para fazer alguma coisa agora, para que quando isso acontecer, porque não é se acontecer, nós já sabemos Quando? que vai acontecer. Quando acontecer, nós podermos ver que, olha, conseguiu-se poupar vidas e proteger coisas porque estávamos preparados. E o que temos visto nos últimos meses, nem digo anos, meses, com as depressões deste ano. A depressão Cláudia, que foi, não sei se lembram, em novembro, que tivemos aquele casal que morreu em Fernão Ferro, aquele tornado no Algarve, o nível de despreparação era igual. Há um ano atrás, depressão Martinho, em Cascais e Sintra, a mesma coisa, estava tudo despreparado, as pessoas caem árvores por todos os lados, as pessoas ficam sem carro, ficam sem casa, os pescadores perdem os barcos, porque estavam os barcos na Baía de Cascais, quando tínhamos uma depressão com uma agitação marítima fortíssima a chegar, ninguém foi lá tirar os barcos. Se conseguirmos mudar essa cultura de prevenção, de termos planos, termos ações, sabermos o que é que temos que fazer quando estas coisas vão chegar, não ficarmos surpresos e chocados porque temos estes ventos, porque já sabemos que isso é uma possibilidade, eu acho que isso seria um grande avanço e uma grande diferença quando esses acontecimentos chegarem, e até íamos lidar com tudo isso com muito mais tranquilidade e sangue frio, porque estamos preparados. Duarte, vou terminar com este conselho, com estes vários conselhos que tu deste, algo que realmente posto em prática iria prevenir bastante aquilo que tem acontecido com estas catástrofes. Portanto, acho que é uma boa forma de terminarmos. Serviço público que tu acabaste de fazer e um incentivo também às políticas que nós temos tradicionais que possam olhar para outros, para algo que se calhar é tão ou mais importante que aquilo que são os temas da espuma dos dias que é debatido ali Sem dúvida. constantemente. Duarte, mais uma vez, muito obrigado. Votos de sucesso. Espero voltar a ter-te aqui, se calhar, numa outra situação mais favorável ao volto, no caso de conseguirem fazer aquilo que querem fazer, não só pela Europa, mas também em Portugal, que tanto precisamos, até ter mais diversidade para podermos expandir os nossos horizontes e caminharmos num sentido mais futurístico, por assim dizer. Obrigado por teres vindo. Olha, obrigado, foi um prazer estar aqui e também muito sucesso com este projeto. Este teu projeto, teu podcast. Obrigado, Duarte. Pessoal, se ficaram até aqui, já sabem,
deem um like, assinem a petição, estamos a algumas centenas de terminar isso. Quando o vídeo for lançado, tenho quase a dizer que já está, mas mesmo assim, se estiver online, Mais melhor. exato, vão lá e demonstrem o vosso apoio para estas causas. Até um próximo episódio e obrigado.